Você não é preciso mais nada. Até pode pendurar no casaco, como quiser. Pronto, e depois ligou ali, não é? Sim. Pronto, mete no bolso, já está ligado. Pronto, já está ligado. Mas agora se começa a falar alto, começa a... Agora não vai. Eu tenho uma coisa, se quiser ficar com isto e pendurado... Não precisa. Não. Não. Olha, então, e a doutora Ana Jorge? Sente-me ali, meu caro. Boa tarde. Epá, empresta-me isso. Empresta-me isso. Presta-me, doutor. Tu é aqui. Não, eu devo ficar à direita. A doutora Ana Jorge ao meio fica à direita. João. Sr. Dr. João Correia, por favor. Epá, poça. Espero que isto funcione. Muito boa tarde, minhas senhoras, caros colegas. Vamos dar início a mais uma conferência sobre outros olhares diferentes daqueles com que trabalhamos no dia-a-dia, embora este seja uma envolvente do nosso dia-a-dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor José João Abrantes, que teve a amabilidade de vir até aqui, apesar de parece que há alguns assuntos constitucionais ainda para tratar neste país, e a sua falta de tempo, mas foi pela primeira vez, não conseguimos fazer esta conferência logo no início, como pensávamos. Logo a seguir temos falado sobre conhecimento e democracia, vinham as regras da dita, mas muito obrigado por teres aceito vir até nós e falar para esta escola e este hospital e para a Santa Casa sobre um tema que é essencial e que infelizmente os jovens não olham para ele com atenção, não sabendo que é o enquadrador da sua vida. Muito obrigado, Sr. Dr. João Correia, por ter aceito comentar esta conferência. O Dr. João Correia, para além de ser vogal da mesa, é jurista, advogado, foi secretário de Estado da Justiça, portanto, toda uma vida envolvente, desde o 25 de Abril à volta ou sobre aquilo que a Constituição ordena, coordena e enquadra. Doutora Ana Jorge, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito estar aqui connosco a presidir, o que mostra a importância que dá a esta escola e a este hospital, fundo, ao nosso... O senhor sugeriu, se calhar era melhor, que era para estar a ver os slides, para ficar ali e trocar. E, portanto, muito obrigado por estar aqui connosco. Sr. João Abrantes, faz favor. Sr. Professor, se calhar era melhor para ver os slides a gente trocar de posição, não é? Não, mas queres falar em pé ou queres falar sentado? Para ver os slides, então, é melhor... Então, eu bem te disse que era ali. Não te importas, pois não? João, não te importas? Não, opa. Passa para ali, pá. Não há problema. Isto é uma reunião... É uma reunião bastante informal, como sabem. Se escuse de estar a olhar para o... Só para ver. Pronto. Não sei se... Quem começa, senhora doutora? Eu penso que começa a ser professor e eu só tenho... O meu papel aqui é fundamentalmente agradecer a sua presença e dizer que para nós, obviamente, estas conferências são importantes, porque têm que aumentar o conhecimento, abrir horizontes. E na medicina diz-se que um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E acho que isso se transpõe para todas as profissões. Para nós sermos cada vez mais completos, precisamos de ter um conhecimento mais alargado. E hoje, obviamente, que estamos no mês da liberdade e da democracia, não podemos deixar de lembrar isso, que é o 25 de Abril, para qualquer um de nós. Então, a minha geração ainda o sente muito mais e vamos partilhar com o Dr. João, que também fez parte da noite de 24 para 25 e que é, de facto, algo muito importante e que todos nós que vivemos esse tempo sentimos com muita força. Muito obrigada por estar aqui e estamos só para ouvir. Muito obrigado, senhora doutora. E a senhora doutora Ana Jorge
começou precisamente até, penso que por citar uma frase que costumava ser dita por um dos homens que também contribuiu para o 25 de Abril de 64, que era o professor Miller Guerra. Costumava muitas vezes dizer isso. E, portanto, também uma referência da democracia e da luta contra a ditadura. Bom, em primeiro lugar, agradecer este honroso convite, estou aqui com muito gosto. Quero agradecer à senhora provedora, a senhora doutora Ana Jorge, quero agradecer ao Sr. professor Jorge Turgal e também depois o contributo do meu querido amigo de longa data, o Dr. João Correia, homem também do direito do trabalho, tal e qual como eu. Aliás, o direito do trabalho tem muito a ver com o direito constitucional e é sempre um gosto participar nestas coisas, não só pelos temas em si, como pela possibilidade de estar com diversas pessoas e reencontrar amigos. Vejo aqui muitas pessoas que conheço de muito longa data e a quem me ligam laços de amizade, em alguns casos até já bastante antigos. E, portanto, isto é um gosto acrescido. Ora bem, quando me foi proposto este tema, que eu batizei, enfim, desta forma, Constituição, Pacto Social de uma Comunidade, e depois acrescentei Liberdade e Democracia, eu penso que, como vão perceber pelo que vos vou dizer a seguir, que este tema corresponderá fundamentalmente àquilo que, no fundo, é o essencial que há a dizer sobre a Constituição, mas poderia, por exemplo, em vez de liberdade, estar ali dignidade da pessoa humana, e porque, no fundo, o valor essencial do ordenamento jurídico, no topo do qual está precisamente a Constituição enquanto lei fundamental, é a dignidade da pessoa humana. Mas dentro da dignidade da pessoa humana é evidente que o valor fundamental é a liberdade. Mas a liberdade pode também ser entendida de diversas formas e, portanto, por isso é que eu depois fico na dúvida se não deveria estar antes ali a dignidade da pessoa humana, porque a liberdade só se completa com a igualdade. Uma liberdade que seja meramente formal, meramente jurídica e que não seja acompanhada pela igualdade e designadamente pela igualdade de oportunidades, não é uma verdadeira liberdade. Portanto, eu também só entendo, numa sociedade democrática, a liberdade com a igualdade e designadamente com a igualdade de oportunidades. Nós, pessoas como eu, como o Dr. João Correia, que vimos do direito do trabalho, todos nós conhecemos a expressão de Anatole France, enfim, portanto, grande figura das letras francesas, que dizia precisamente que o liberalismo proclamava com grande ênfase que a lei tanto proibia o rico como o pobre de dormir debaixo das pontes. E só isto revela, portanto, todo o problema da desigualdade social, como é evidente. Falar de ricos e pobres a dormir debaixo das pontes é como também dizia um poeta brasileiro há uns tempos numa conferência que eu vi, os dois eram iguais, só que um vivia no meio da rua e o outro na rua do meio. Portanto, o problema fundamental, de facto, é o da igualdade. Não há verdadeira liberdade se não houver igualdade. Mas pronto, isto era apenas uma justificação, mas eu parece que no essencial este título que escolhemos traduz aquilo que é a Constituição, porque no fundo corresponde ao pacto social de uma comunidade, de um Estado organizado em comunidade, e os valores essenciais que uma Constituição de um Estado de Direito Democrático como é o nosso visa garantir são a liberdade e a democracia. Eu, portanto, não tenho muito jeito para PowerPoints, porque sou de uma geração anterior, mas procurei fazer o melhor possível. Não tenho jeito, já disse ao professor Jorge Turgal, para fazer bonequinhos e por isto a várias contas, portanto, praticamente ali só encontram um texto que espero que ajude à compreensão daquilo que no essencial vos quero dizer. E a primeira questão que quero abordar é basicamente dizer o que é a Constituição. O que é a Constituição? E então a Constituição é o pacto social de uma comunidade, de um Estado organizado em comunidade. Todos nós sabemos que o Estado tem como elementos um povo, um território e um poder político e, no fundo, há depois um pacto social, um pacto jurídico, onde se traduz as ideias principais que essa comunidade visa prosseguir, que esse Estado organizado em comunidade visa prosseguir, e é isso que, no fundo, é a Constituição. A Constituição é, no fundo, algo que limita o próprio poder jurídico. São regras ditadas pelo poder jurídico para ele próprio se autolimitar e para que a comunidade saiba as regras fundamentais com que se rege.
Por isso, a Constituição é aquilo que se costuma dizer a lei fundamental de um Estado, no sentido de que todas as outras normas que existem na ordem jurídica devem o seu fundamento, devem a sua validade jurídica à conformidade com a Constituição. É isto que caracteriza a normatividade da Constituição e a ideia da Constituição como lei fundamental. Portanto, a Constituição é o pacto social de uma comunidade e é a lei fundamental de um Estado organizado em comunidade, é a lei fundamental de uma comunidade. Mas como é que poderemos definir, no fundo, o que é a Constituição em termos do seu conteúdo? E eu aqui apelo a um texto muito importante, que vou repetir depois adiante nos slides seguintes, vou repetir porque é um texto extremamente importante, porque dá ele próprio uma definição de Constituição. Estou-me a referir à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Nacional Francesa, 1789. Esta declaração foi aprovada pela Assembleia Nacional Francesa no dia 26 de agosto de 1789, portanto, repare-se, apenas um mês e pouco depois do início da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha, e o artigo 16 diz isto mesmo: toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não esteja assegurado nem a separação de poderes determinada não tem Constituição. Portanto, o conteúdo constitucional, nesta definição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, são duas matérias fundamentalmente: a garantia dos direitos individuais naturais e a separação de poderes. Eu vou explicar isto melhor, porque isto é o cerne do que é a Constituição, mas corresponde também a uma definição datada de 1789, portanto, uma definição do chamado constitucionalismo liberal. Ao constitucionalismo liberal sucedeu o constitucionalismo social, o constitucionalismo do chamado Estado Social ou do Estado de Direito Democrático, que tem muito comum com o Estado liberal, com o constitucionalismo liberal. No entanto, tem depois diferenças, embora tenham a mesma ideia base, que no fundo é a ideia da dignidade da pessoa humana como princípio primeiro, como princípio fundador do próprio ordenamento social e jurídico. Mas, portanto, nós temos ali que a Constituição trata de duas matérias: os direitos individuais naturais e a separação de poderes. Vamos então ver a evolução deste conceito, passando do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social. Eu devo dizer que, embora esteja a procurar ser o mais claro possível quanto a estes conceitos, levei em linha de conta que, embora haja aqui juristas e conceituadíssimos juristas, é evidente que estou a pensar fundamentalmente em que a maior parte da assistência são pessoas com outras formações e, portanto, mas eu penso, e aliás depois ficarei disponível para as questões que queiram colocar. Vamos então ver, partindo desta definição do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como é que evoluiu o próprio âmbito deste conceito que fala de garantia dos direitos e de separação dos poderes. Então, o constitucionalismo liberal, ele está desenhado, digamos assim, está plasmado fundamentalmente nas grandes declarações de direitos das revoluções americana e francesa. E eu cito aqui as três declarações principais de direitos da altura do liberalismo, das revoluções liberais dos finais do século XVIII, princípios do século XIX. Temos, portanto, a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 12 de junho de 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, enfim, que todos sabem que é de 4 de julho de 1776, 4 de julho é a data nacional dos Estados Unidos, e temos aqui outra vez a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a tal declaração da Assembleia Nacional Francesa, que é considerada a Magna Carta do liberalismo. Esta declaração é extremamente importante, é a Magna Carta do liberalismo. Aliás, é uma declaração tão importante que hoje faz parte da Constituição Francesa, a própria Constituição Francesa atual. Isto já se passava com a Constituição Francesa de 46 e voltou a passar-se com a Constituição Francesa atual, a Constituição de 1958, a Constituição da Quinta República Francesa, incorporou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789.
É nestas declarações de direitos das Revoluções Americana e Francesa que está plasmada, que está, no fundo, traduzida aquilo que são as ideias básicas e as regras básicas do chamado constitucionalismo liberal. Então, o que é o constitucionalismo liberal? O constitucionalismo liberal, como eu já dizia num slide anterior, é simultaneamente uma concepção justnaturalista e uma concepção democrática. O que é a concepção justnaturalista? É uma concepção que, de acordo com a ideia de John Locke, o homem e o cidadão estão antes do Estado. O homem, pelo facto de o ser, possui um conjunto de direitos inerentes à sua natureza, que são chamados direitos individuais naturais, competido ao direito positivo reconhecer e proteger tais direitos que lhe são anteriores e existem independentemente dele. O Estado não confere esses direitos, limita-se a reconhecê-los, a sociedade não cria esses direitos, limita-se a declará-los. Isto é um aspecto muito importante para perceber o que é o liberalismo, ou seja, os direitos individuais naturais são direitos anteriores e superiores à sociedade política. Ou seja, o justnaturalismo tem na base uma concepção de que estas regras emanam de Deus ou que emanam da razão humana, mas independentemente dessa origem, tem a ver com esta concepção de que há um direito natural superior ao direito positivo e que o direito positivo, o direito que é feito pela sociedade, só tem legitimidade e só tem validade se se conformar com o próprio direito natural. Estes princípios remontam, no fundo, à Grécia antiga e remonta às tragédias gregas, a figura de Antígona, que a certa altura apela, portanto, à existência de princípios superiores às leis escritas. Isto é que é a lógica, portanto, do justnaturalismo, do chamado direito natural, e que o direito positivo só tem legitimidade e só deve ter validade se se conformar com esse direito natural. E é por isso mesmo, por serem anteriores e superiores à sociedade política, estes direitos que existem em todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos os lugares, não podem ser funcionalizados. São direitos absolutos que só têm por limite os direitos iguais de todos os outros seres humanos. Eu aqui estou um pouco a utilizar a linguagem da própria Declaração de 1789, é evidente, quando aqui está várias vezes referido, reportado ao século XVIII a expressão os homens são os seres humanos, portanto abrangendo todos os seres humanos, homens e mulheres, mas pronto. Mas de qualquer forma, ainda hoje em França, curiosamente, embora numa versão atualista da referência aos direitos do homem, hoje em dia fala-se bem dos direitos humanos, porque os direitos humanos tanto são direitos do homem como direitos da mulher, mas a tradição francesa, por causa desta declaração, ainda continua, mesmo o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo ainda continua a ter na porta a referência Cour Européenne des Droits de l'Homme, mas pronto, mas isto agora é uma parte. E, portanto, quando eu digo ali que os direitos de cada ser humano só têm por limites os direitos iguais de todos os outros homens. É o que diz o artigo 4º da Declaração de 1789. Isto eu não sei se daí conseguem ler, mas de qualquer forma está ali em francês, o próprio artigo 4º, que diz que a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem, e assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites não aqueles que assegurem a todos os membros da sociedade o usufruir dos seus mesmos direitos. Esses limites não podem ser determinados senão por lei. Portanto, no fundo, direitos iguais para todos, sem limites, não funcionalizáveis, tendencialmente absolutos, só tendo por limites os direitos iguais de todos os outros. Precisamente por serem inerentes à natureza humana, os direitos individuais existem em todos os homens, em todos os tempos e lugares, e daí decorre a igualdade de todos os homens, que é solenemente proclamada pelo artigo 1º da mesma Declaração de 1789. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Isto é o grande princípio do liberalismo. É a afirmação jurídico-formal da igualdade, da liberdade e da igualdade.
E, portanto, daí deriva que, por a sociedade civil ser vista pelo liberalismo como um conjunto de relações entre indivíduos tendencialmente iguais, o poder é apenas simbolizado pelo Estado. Isto é um aspecto importante ao qual voltarei adiante para depois fazer o confronto com o Estado Social. O Estado é visto pelo liberalismo como a única força capaz de ameaçar a liberdade individual e por isso os direitos fundamentais surgem como direitos de defesa contra o Estado, sendo apenas relevante nas relações entre particulares e os poderes estaduais. E o que é que se exige do Estado para assegurar os direitos individuais naturais? Que não faça nada. Existe apenas a abstenção do Estado. O Estado é visto como o inimigo natural, que simboliza o poder e, portanto, é o inimigo da liberdade individual e, portanto, apenas se exige que o Estado não faça nada para que se possa usufruir a liberdade. O liberalismo partia assim de uma separação radical entre Estado e sociedade civil, entre direito público e direito privado. Este último, o direito privado, aparecendo então amplamente dominado pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Continuando ainda com o constitucionalismo liberal, além de uma concepção justnaturalista, há também no constitucionalismo liberal uma concepção democrática. E aqui está em causa fundamentalmente a ideia de separação de poderes, conforme já referi, que é devida a Montesquieu, e é o já citado artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E, portanto, as constituições liberais, as constituições do Estado liberal, tratavam de duas matérias, apenas duas matérias: direitos individuais naturais, garantia desses direitos, e a separação de poderes. Reparem que as duas ideias estão articuladas, porque o Estado tinha de não fazer nada, tinha de se abster para que os indivíduos gozassem plenamente a sua liberdade e os seus direitos individuais naturais. Mas, por outro lado, o Estado obedecia à lógica da separação de poderes, precisamente dentro da lógica do checks and balances, portanto, que o próprio poder se autolimita através dos diversos poderes, portanto, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, portanto, todos eles se limitando. Por isso é que a concepção liberal de direito constitucional e de Constituição é uma concepção simultaneamente justnaturalista e democrática. A grande verdade é que o liberalismo tinha em si os próprios germes do seu fracasso. Portanto, a evolução histórica, isto é particularmente visível, eu estou a apontar para o Dr. João Correia, porque isto é particularmente visível na história do direito do trabalho. O direito do trabalho é precisamente um dos ramos do direito, e por isso é que ele tem grandes conexões com o direito constitucional, onde a nível do direito infraconstitucional mais se consegue perceber esta evolução do Estado liberal para o Estado social. As coisas vão mudar. Com o século XX, e eu estou já a reportar-me ao final do século XIX, mas sobretudo século XX, o período das guerras e depois sobretudo o período a seguir à Segunda Guerra Mundial, que vai ser o apogeu do Estado Social. Com o século XX dá-se por um lado o reconhecimento da normatividade da Constituição, o reconhecimento de que há um texto jurídico que é a Constituição, que é a lei fundamental, e isto deve-se fundamentalmente aos trabalhos de Hans Kelsen, um grande jurista alemão, que aliás tem a ver com a história do Tribunal Constitucional, era professor da Universidade de Viena e foi o primeiro presidente do Tribunal Constitucional austríaco, e é ele que vem fazer a teoria da pirâmide das normas, estando no topo dessa pirâmide precisamente a Constituição e, portanto, no fundo, o tornar efetiva aquela ideia de que as leis, que as normas jurídicas, as regras jurídicas, só têm validade se se conformarem com a Constituição. A Constituição é aquela lei fundamental do Estado. E, por outro lado, a ampliação do conteúdo dos textos constitucionais, que passam a condicionar não apenas o sistema político, mas também a chamada sociedade civil. A partir daquela Constituição que ali está, que é a Constituição Alemã de Weimar de 1919, eu podia também pôr ali, normalmente refere-se à Constituição Alemã de Weimar de 1919, mas os juristas que estão aqui nesta sala sabem que, de facto, há uma outra Constituição que eu podia pôr ali, fora da Europa, mas que 2 anos antes da Constituição de Weimar também tem já as ideias do Estado Social, que é a Constituição Mexicana de Querétaro, de 1917. Mas pronto, falemos na Constituição Alemã de Weimar de 1919, que marca a passagem do constitucionalismo liberal, preocupado apenas com a garantia da autonomia pessoal do indivíduo face ao poder do Estado, para o constitucionalismo social, caracterizado pelo intervencionismo estadual, com fins de solidariedade e justiça social. E isto porquê? Porque eu falei que, de facto,
o liberalismo consagra a ideia de liberdade e de igualdade em termos jurídico-formais. Ora, isto depois não pode ter uma plena efetividade, porque aquilo que se passa na sociedade civil, que é apresentada pelo liberalismo como correspondendo a uma teia de relações entre iguais, não se passa na realidade. Porque há desigualdades de facto, há grupos e enfim, às vezes os grupos privados acabam por ser até muito mais poderosos que os próprios poderes públicos. Portanto, a grande mudança de visão e de concepção do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social tem a ver exatamente com isto. É com o reconhecimento de que a sociedade civil não é um espaço de relações entre iguais, que há muitos poderes desiguais, há uma desigualdade de facto e é preciso opor a esta ideia da liberdade e da igualdade jurídico-formal a ideia de igualdade substancial, de igualdade social, de liberdades e de igualdade concretas. A ideia de liberdade concretas, por oposição à liberdade abstrata típica da concepção liberal, marca o constitucionalismo social. Aparecem novas liberdades, privativas de certas camadas sociais, designadamente dos trabalhadores, e novos direitos, entre os quais direitos a prestações do Estado. Isto é muito importante. Isto é que vem caracterizar o Estado social. Já não são apenas os tais direitos e liberdades clássicas em que bastava o Estado abster-se, mas o Estado tem que ter o dever de cumprir prestações do Estado, como os direitos ao trabalho, à habitação, à saúde, assistência pública e instrução, direitos dos cidadãos às prestações necessárias ao pleno desenvolvimento da existência individual que tem o Estado por sujeito passivo e se cumprem pela ação estadual, pela definição e execução de políticas que facultem e garantam o gozo efetivo dos bens constitucionalmente protegidos. São direitos não contra o Estado, já não são direitos contra o Estado como era no liberalismo, mas sim através do Estado, sendo possível afirmar que com eles a liberdade muda de campo, de meio de combate contra o poder, torna-se instrumento desse mesmo poder. Isto é uma citação de um grande jurista, de um grande constitucionalista francês, Georges Bourdieu. E eu estou aqui ao lado de uma senhora que foi já Ministra da Saúde, portanto sabe muito bem o que é que eu estou a falar quando falamos destes direitos a prestações do Estado, o direito à segurança social, o direito à saúde, como aqueles direitos que ali estão referidos, são direitos que apenas se concretizam, obviamente, através das prestações do próprio Estado, dos poderes públicos, independentemente depois também poderem ser de outra forma, mas que não basta proclamar jurídico ou formalmente esses direitos, tem que, e isso corresponde, aliás, à distinção, como sabem, da Constituição Portuguesa entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Se os direitos proclamados pelas revoluções americanas e francesa, bem como alguns que lhes foram sendo acrescentados ao longo do século XIX, nomeadamente certos direitos coletivos, como a greve, a liberdade sindical, a liberdade de reunião e de associação, eram essencialmente liberdades ou direitos negativos, direitos à abstenção do Estado, que definem a situação jurídica do poder das pessoas, reservando-se uma esfera de autonomia, cuja proteção exige, na visão liberal, não a intervenção, mas sim a abstenção dos poderes estatuais. Agora o que passa a estar em causa é, pelo contrário, a necessidade de intervenção do Estado. O direito do trabalho é um excelente exemplo disto. O direito do trabalho, porque reparem, para concretizar melhor a diferença, porque é que a forma como o liberalismo regulava as relações de trabalho, tratando o contrato de trabalho como um contrato civil qualquer, em que o patrão e o operário eram iguais, é evidente que isso traduzia-se na exploração de um pelo outro. Traduzia-se em crianças a trabalhar nas minas com 4, 5 e 6 anos, com horários de trabalho de 16 e 18 horas, com salários reduzidíssimos. No fundo, eram apenas relações de trabalho sujeitas à lei da oferta e da procura. E foi contra isso que surgiu o direito do trabalho, e é também contra esses erros inevitáveis do liberalismo, da concepção liberal, que surge o Estado social. E, portanto, a ideia fundamental é que, se o Estado no liberalismo é visto como o inimigo natural do indivíduo, aqui no Estado social ele passa a ser um aliado da pessoa humana. Portanto, de criar condições para uma efetividade dos direitos da pessoa humana,
sendo que, obviamente, o princípio fundamental do ordenamento continua a ser o mesmo, a dignidade da pessoa humana. O princípio fundamental que estavam nas declarações de direitos das revoluções americana e francesa continua a ser o mesmo, só que agora já não estamos a falar de pessoas abstratas, já não estamos a falar, eu costumo dizer que para o liberalismo o ser humano que estava em causa era o Robinson Crusoe, que estava lá sozinho na ilha. Não, é homens e mulheres concretas, e eu aliás no meu discurso de tomada de posse de Presidente do Tribunal Constitucional até chamei precisamente a atenção que um contributo que um juiz laboralista pode dar para o constitucionalismo é precisamente este conceito de liberdades concretas, de direitos concretos e não de direitos abstratos, de liberdades abstratas, por onde se ficava o liberalismo. O princípio fundamental é o da dignidade da pessoa humana, que se concretiza nos direitos fundamentais e, mais uma vez, aparece a separação de poderes. A dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental. Ao consagrar os direitos fundamentais, os textos constitucionais assumem um determinado sistema de valores em que assenta a unidade do ordenamento e cujo valor fundamental é, em última instância, a dignidade da pessoa humana. É, na verdade, e aqui é que está a diferença, é, na verdade, ainda essa dignidade, tal como no pensamento liberal, que continua a ser o ponto de partida desses direitos, só que entendida agora não como liberdade do indivíduo isolado, senhor absoluto do seu destino, antes como livre desenvolvimento da personalidade de homens solidários, vivendo em sociedade e responsáveis perante a mesma. Eu e o Dr. João Correia, na nossa pequena comunidade do direito do trabalho, tínhamos um grande amigo, infelizmente já desaparecido, um querido e saudoso amigo, que costumava muitas vezes dizer, estou-me a referir ao Dr. Jorge Leite, que costumava muitas vezes dizer: o direito do trabalho reporta-se ao homem não solitário, mas solidário. Isto é uma diferença importante para perceber a diferença entre o Estado liberal e o Estado social. Já não estamos perante o indivíduo, digamos assim, mas estamos perante uma pessoa humana inserida em sociedade e também corresponsável perante ela. Bom, isto aqui, não vou perder muito tempo com a questão dos direitos fundamentais, referir apenas que no Estado liberal havia os chamados direitos de primeira geração, o direito à propriedade, a liberdade de expressão, enfim, os tais direitos individuais naturais que apenas exigiam a abstenção do Estado. Os direitos de segunda geração caracterizam o Estado social, acabei de referir fundamentalmente os chamados direitos sociais, e, no fundo, os direitos a prestações do Estado, o Estado visto não como inimigo natural da pessoa humana, antes, pelo contrário, como aliado da pessoa humana, e depois há os chamados direitos de terceira e quarta geração, o Estado pós-social ou o Estado garantia. Eu queria aqui chamar a atenção fundamentalmente, enfim, porque os direitos fundamentais, naturalmente, estando constitucionalizados e estando ao mais alto nível da hierarquia do ordenamento jurídico, estando no vértice superior, portanto, tendo valor constitucional, sendo direitos humanos, naturalmente estão no direito constitucional, mas estão por toda a ordem jurídica, refletem-se no direito civil, no direito do trabalho, no direito penal e processual penal, no direito tributário e administrativo, etc. Queria chamar a atenção para os novos direitos fundamentais que vão surgindo e direitos fundamentais relativos à identidade de género e orientação sexual, direitos fundamentais dos estrangeiros e asilados, direitos fundamentais das minorias e dos povos. Pronto, isto quer dizer que, por vezes, os próprios direitos fundamentais vão surgindo consoante a evolução da sociedade, vão sendo reconhecidos, portanto é sempre um processo em curso e é muito importante também ter isto presente. Até porque o artigo 16 da Constituição Portuguesa tem um princípio da tipicidade dos direitos. A nossa Constituição, a nossa lei fundamental é extremamente generosa, é uma das Constituições atuais mais generosas em matéria de direitos fundamentais, mas não deixa lá ter o artigo 16 com um princípio de abertura, designadamente para dizer para direitos fundamentais não expressamente consagrados na Constituição, mas desde que, por exemplo, resultem da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isto também é muito importante ter presente, porque os direitos fundamentais também têm tido ao longo dos anos, ao longo das décadas, um processo de internacionalização, de universalização,
de regionalização dos direitos humanos. Eu dou apenas aqui breves exemplos: direitos civis e políticos e direitos económicos, sociais e culturais, respeitando, aliás, a terminologia da própria Constituição portuguesa. Me refiro aí fundamentalmente a nível mundial a experiência da ONU e também a experiência do Conselho da Europa. Na ONU nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que é um documento extremamente importante, fez em dezembro 75 anos, 10 de dezembro de 1948, e os pactos de 1966. E em 1966 foi muito importante esta história dos pactos, porque a Assembleia Geral das Nações Unidas conseguiu aprovar não só o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, mas também o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Na Europa, e concretamente a nível do Conselho da Europa, nós não podemos esquecer, eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, por vezes hoje em dia falamos muito na União Europeia, nós não podemos esquecer a União Europeia, que nasceu como Comunidade Económica Europeia, nós não podemos esquecer o Conselho da Europa, que aliás até em termos espaciais é mais amplo que a União Europeia. O Conselho da Europa tem dois importantes documentos: tem a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é de 1950, e a Carta Social Europeia, que já foi revista, mas a primeira versão é de 1961. E mais uma vez ali temos a contraposição entre direitos civis e políticos e direitos económicos, sociais e culturais. E, de facto, ainda hoje ou ontem, já não me lembro se foi hoje, acho que foi, ou foi ontem à noite, que vi notícias. Como sabem, o Tribunal de Estrasburgo tem sido um tribunal, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, tem sido um tribunal extremamente importante no reconhecimento e na atualização do reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais. Até agora, falando dos direitos das gerações futuras, este problema desta decisão que foi ontem proferida, duas decisões, aliás, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu razão àquelas senhoras suíças, e no caso português não conheceu da questão porque não tinham sido esgotadas vias de recurso interno, porque, como saberão, para chegar a Estrasburgo tem que se esgotar as vias de recurso interno e, portanto, tinha que primeiro se ir cá por Portugal. E depois tem ali uma referência também à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enfim, com a primeira versão de 2007 e depois 2007, de 2000 e depois de 2007, que incorpora, aliás, já contributos vindo da própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Eu, naturalmente, e sempre partindo daquela contraposição, por um lado, direitos humanos, direitos fundamentais, e por outro lado, a organização democrática do poder político, traduzida fundamentalmente na ideia de separação de poderes, tenho estado a dedicar mais atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, ao valor da liberdade. Lembrando mais uma vez que a liberdade tem que ser a liberdade concreta, não apenas a liberdade abstrata, mas a liberdade concreta de homens e mulheres concretas e, portanto, pressupondo uma igualdade de oportunidades. Ora bem, eu queria aqui apenas dizer que, nesta matéria, de acordo com a moderna doutrina constitucional, e aqui houve grandes desenvolvimentos, sobretudo na Alemanha, e que têm sido aproveitados, enfim, também pela generalidade dos ordenamentos constitucionais e dos próprios tribunais constitucionais. Nesse aspecto, o Tribunal Constitucional Alemão tem tido um papel pioneiro na afirmação de certos princípios de direitos e liberdades fundamentais, e depois também o Tribunal de Estrasburgo, até mais do que o Tribunal de Justiça da União Europeia, mas, portanto, tem-se considerado fundamentalmente que nesta matéria, quando estão em causa outros valores que possam estar em conflito com a liberdade, a regra deve ser a presunção de liberdade. Por isso é que eu tenho ali a expressão alemã, precisamente porque foi a doutrina constitucional alemã que utilizou esta expressão pela primeira vez, a Freiheitsvermutung, presunção de liberdade, ou enfim na expressão latina, indubio pro libertate. Todos vós conheceis com certeza a expressão indubio pro reo, a propósito do processo penal, aqui na dúvida pela liberdade, o que significa que, em princípio, qualquer limitação imposta à liberdade civil deverá revestir natureza absolutamente excepcional, só podendo justificar-se em obediência a critérios de proporcionalidade na tripla dimensão de adequação, necessidade e proibição do excesso. Isto é o que está, aliás, no artigo 18, número 2 da Constituição Portuguesa. Portanto, limitações, restrições a direitos fundamentais não podem revelar-se inadequadas, desnecessárias ou excessivas. Nesse caso, serão nulas, serão inválidas.
Bom, isto era o fundamental, partindo, portanto, daquilo que é o conteúdo da Constituição. Repare-se, hoje em dia as Constituições, eu já vou demonstrar isso a seguir, já não têm apenas só direitos fundamentais e organização do poder político, já tem a chamada Constituição Económica, a Constituição Laboral, a Constituição Financeira, etc. Eu vou mostrar depois a seguir a sistematização da atual Constituição Portuguesa, mas antes disso, e como aqui se trata de uma sessão sobre a Constituição, tendo agora procurado explicitar-vos o que é o conceito de Constituição e o âmbito da Constituição, vou agora dar uma breve nota sobre a história constitucional portuguesa, que muitos conhecerão. Nós tivemos 3 constituições monárquicas, portanto, desde o início do liberalismo. É evidente que a Constituição é um conceito que se reporta ao Estado liberal, portanto, obviamente, superando o Estado absoluto, porque aí não havia Constituição. E, portanto, nós, desde a nossa primeira Constituição, que fez há 2 anos, 200 anos, tivemos as Constituições monárquicas de 1822, a Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1838. Depois tivemos a Constituição Republicana de 1911, na sequência da Revolução Republicana de 1910, de 5 de outubro de 1910, e depois tivemos a Constituição de 1933 e temos a Constituição atual, que dentro de 2 anos fará 50 anos, no dia 2 de abril de 2026, fará 50 anos, portanto, fruto da Revolução Democrática e Humanista do 25 de abril de 1974. Portanto, estas são as Constituições portuguesas. Não sei se têm essa noção, a Constituição portuguesa fez agora há dias 48 anos, mas a Constituição portuguesa que mais anos esteve em vigor, é aquela Carta Constitucional de 1826. Portanto, a Carta Constitucional de 1826 esteve em vigor até 36, entre 36 e 38 voltou a estar em vigor a Constituição de 1822, mas a Constituição de 1838, que era a chamada Constituição setembrista da vitória dos liberais sobre os absolutistas e que de certa forma correspondeu à liquidação definitiva do absolutismo em Portugal, a Constituição de 1838 teve uma vigência muito efêmera. Portanto, durou até 1842 e na sequência do golpe de Costa Cabral foi reposta à Carta Constitucional de 1826. Portanto, a Carta Constitucional de 1826 esteve em vigor até 1836, portanto 10 anos, e depois esteve de 1842 até 1910. Portanto, é até hoje a Constituição portuguesa que esteve mais tempo em vigor. Já agora, se permitem um bocadinho para aliviar quando dava Direito Constitucional na faculdade, uma vez perguntava às vezes, mas porquê é que a Constituição se chama Constituição e no caso da Carta Constitucional era Carta Constitucional? E houve um aluno com uma Carta Constitucional, era de Dom Pedro IV, como sabem, e a diferença precisamente é porque foi outorgada pelo rei, as outras foram votadas pelas Assembleias Constituintes. Portanto, tem uma Constituição um pouco, enfim, com uma natureza diferente. E então houve um aluno que me respondeu, provavelmente porque o rei, como estava no Brasil, deve ter enviado pelo correio. Mas enfim, desculpem lá agora esta parte, mas às vezes acontecem estas coisas nas provas orais. Mas pronto, aqui está a indicação das nossas 6 Constituições e a subdivisão da história constitucional portuguesa em 3 períodos. O constitucionalismo liberal, que vai até 1926, atenção, isto é importante, as constituições monárquicas portuguesas e a Constituição da Primeira República têm a mesma natureza, correspondem ainda ao Estado liberal, portanto sem intervencionismo estadual, o que é natural. Reparem que eu há pouco disse atrás que a primeira Constituição do Estado Social foi apenas a Constituição Republicana Alemã de Weimar de 1919. Portanto, o constitucionalismo liberal abrangeu as 4 primeiras Constituições. Depois tivemos o constitucionalismo autoritário ou corporativo, correspondente à ditadura do Estado Novo, que era a Constituição de 1933, que vigorou até ao 25 de abril de 74, e depois o constitucionalismo democrático, hoje plasmado
na Constituição de 1976, da nossa Constituição, que embora já tenha tido 7 revisões, enfim, algumas pontuais, outras mais desenvolvidas, mas que mantém no essencial os princípios da Constituição que foi aprovada na Assembleia da República, na Assembleia Constituinte em 2 de abril de 1976. E vamos falar então um bocadinho, de uma forma muito breve, sobre a Constituição de 76, que é a Constituição Portuguesa atual. Eu pus aí a sistematização para verem precisamente o aspecto que eu referi atrás, de que hoje o conteúdo de qualquer Constituição já não é apenas a referência a direitos fundamentais e à organização do poder político, aquilo que era do liberalismo, mas depois muito mais coisas. Eu chamo a atenção fundamentalmente nos princípios fundamentais que abrem a Constituição para o facto do artigo 1º definir a República Portuguesa como baseada na dignidade da pessoa humana. Este é o primeiro e o mais imprescritível dos valores. A República Portuguesa é baseada na dignidade da pessoa humana. Esse é que é o valor intangível, de certa forma, utilizando uma expressão que está também no artigo 1º da Constituição alemã, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e o artigo 2º consagra a cláusula do chamado Estado de Direito Democrático. E depois isto é muito importante, porque independentemente da organização política, da organização económica, financeira, fiscal, etc., houve uma opção expressa do legislador constituinte de começar a Constituição pelo enunciado dos direitos e deveres fundamentais. São os direitos e deveres fundamentais que concretizam o princípio da dignidade da pessoa humana. E estes direitos fundamentais têm ali as várias gerações de direitos. Designadamente, a Constituição Portuguesa tem a distinção entre direitos, liberdades e garantias, correspondentes do essencial aos direitos e liberdades clássicas, aqueles que são execuíveis por si mesmo, e depois tem os direitos e deveres económicos, sociais e culturais. Eu chamo a atenção para várias coisas aqui. Não sei se estão a conseguir ver, porque a letra é um bocadinho pequenina, mas acho que se consegue ver. Nos direitos, liberdades e garantias, reparem que estão enunciados direitos, liberdades e garantias pessoais, de participação política e dos trabalhadores. Ou seja, a Constituição Portuguesa consagra, enfim, dentro dos direitos, liberdades e garantias que são de aplicação direta e imediata, aliás o artigo 18 diz isso, podem ser invocados diretamente em favor do indivíduo, em favor dos cidadãos, ao lado dos direitos pessoais, como o direito à vida, o direito à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento e de uma forma geral, todos esses direitos que apenas exigem a abstenção dos poderes estaduais, e que têm também depois os direitos, liberdades e garantias políticos, o direito de votar, o direito de ser eleito, o direito de fundar partidos políticos, etc., e de se filiar em partidos políticos. Todos esses direitos são direitos de todas as pessoas e cidadãos. E depois, num terceiro capítulo do título respeitante a direitos, liberdades e garantias, a Constituição Portuguesa erigiu ao mais alto valor constitucional os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores subordinados têm, de acordo com a Constituição Portuguesa, e isto é típico do Estado Social, precisamente pelo reconhecimento, cá está, da desigualdade, do reconhecimento da desigualdade que sofrem os trabalhadores subordinados têm não só os direitos, liberdades e garantias de todos os outros seres humanos e todos os outros participantes na polis, na vida da polis, nos direitos políticos, mas têm direitos próprios. Quais são estes direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores? Estão ali neste capítulo 3º. O direito à segurança no emprego a abrir e depois direitos coletivos. O direito à constituição de comissões de trabalhadores, liberdade sindical, negociação coletiva e greve. Bom, quanto aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, temos o direito à segurança social, que é o primeiro que aparece, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito ao ambiente, enfim, todos esses direitos. Queria também chamar a atenção para um aspecto muito importante, é que quer nesta parte da Constituição e sobretudo aqui em relação ao título 3º, reparem que se fala agora já não apenas em direitos económicos, sociais e culturais, mas em direitos e deveres económicos, sociais e culturais. Os deveres do próprio Estado, mas os deveres, de certa forma, de todos, enquanto fazendo parte da comunidade erigida no Estado.
Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto, eu no dia, por acaso não foi no dia 10 de dezembro, mas foi no dia 14 de dezembro, participei a convite da Fundação José Saramago e do Ministério do Trabalho na comemoração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos 25 anos da outorga do Prémio Nobel a José Saramago. E chama a atenção para isto, José Saramago, no seu discurso de aceitação do Nobel, precisamente no dia 10 de agosto de 1998, fazia 50 anos da Declaração Universal, chamou a atenção para a necessidade de se reconhecerem os deveres fundamentais da comunidade e os deveres fundamentais que todos temos. Um texto, aliás, muito interessante, enfim, como todos os textos de José Saramago. Mas este aspecto é muito importante, a questão dos deveres económicos, sociais e culturais. Deveres do Estado, os tais deveres de cumprir os tais direitos a prestações do Estado que falava e que concretizam. Vou passando, portanto, isto é o essencial. A seguir temos, princípios fundamentais, devo ter passado, espera aí. Não, depois, exatamente, depois temos a organização económica, cá está, princípios que não existiam nas constituições liberais, os planos, política agrícola, comercial e industrial, sistema económico e financeiro, sistema financeiro e fiscal, a organização do poder político, os vários órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República, Governo, Tribunais, Tribunal Constitucional, Regiões Autónomas, Poder Local, Administração Pública e Defesa Nacional. Quero chamar a atenção, enfim, em relação ao órgão a que atualmente tenho a honra de presidir, reparem que não está no mesmo título dos tribunais, está os tribunais e o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional está à parte dos tribunais. Portanto, enfim, e ali estão as regras, designadamente do relacionamento entre os vários órgãos de soberania. Como sabem, o sistema político português é um sistema semipresidencial, à semelhança do sistema político-constitucional francês, com diferenças. O Governo responde perante o Presidente e perante a Assembleia da República, mas o Presidente, por sua vez, pode dissolver a Assembleia da República, mas a responsabilidade política do Governo é perante a Assembleia da República. O Presidente só pode demitir o Governo em condições muito estritas, como sabem, quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Pronto. Mas, portanto, temos aqui a organização do poder político, ou seja, apenas a primeira parte e a terceira das constituições atuais, aqui no caso português, é que faziam parte das constituições liberais. Depois temos um capítulo sobre garantia e revisão da Constituição e eu ir-vos-ia dizer precisamente qualquer coisa sobre a fiscalização da constitucionalidade, porque diz respeito precisamente ao Tribunal Constitucional enquanto guardião da Constituição, o principal órgão de garantia da Constituição, o guardião da Constituição. Só uma referência histórica, o atual sistema de justiça constitucional portuguesa assenta num modelo misto que combina a fiscalização difusa de inspiração norte-americana e o sistema de fiscalização concentrada de inspiração austríaca, portanto, do Tribunal Constitucional. Curiosamente, o controle jurisdicional da Constituição foi introduzido pela primeira vez na Europa por uma Constituição portuguesa, foi a Constituição Republicana de 1911, precisamente por influência da Constituição dos Estados Unidos e da Constituição Brasileira de 1891, e introduziu-se em Portugal, no artigo 63 dessa Constituição, um sistema difuso de fiscalização da constitucionalidade das leis, de acordo com a qual os tribunais ordinários, apenas os tribunais ordinários, desde que isso fosse requerido pelas partes, podiam julgar da validade da lei ou dos diplomas, saber se estavam conforme com a Constituição. Constituição Republicana de 1911, portanto, pela primeira vez na Europa, a fiscalização jurisdicional da constitucionalidade, uma fiscalização difusa a todos os tribunais. Com a Constituição de 1933, todos os tribunais passaram a poder conhecer a constitucionalidade das normas, menos sobre questões de inconstitucionalidade orgânica e formal dos diplomas promulgados. Portanto, isto aqui era um claro retrocesso, porque é evidente que se nem se podia conhecer a inconstitucionalidade orgânica e formal, isto reduzia bastante a possibilidade de conhecimento da
Constituição, mas o essencial até não era isso. Durante a Constituição de 1933, que esteve em vigor, portanto, 41 anos, a verdade é que praticamente nunca houve decisões de declaração de inconstitucionalidade, porque o sistema de justiça, obviamente, não era um sistema de justiça independente e as decisões judiciais frequentemente refletiam outras razões que não propriamente o direito e a justiça. Enfim, vivíamos em ditadura, portanto, independentemente da questão do texto, era isto o essencial que havia a referir. Só após o 25 de Abril o sistema português passou a ter finalmente uma fiscalização concentrada da constitucionalidade no órgão jurisdicional, que veio a acontecer com a revisão constitucional de 82, sem esquecer antes a Comissão Constitucional, que foi, digamos assim, o que antecedeu o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional entrou em vigor no dia 4 de Abril de 1983, portanto, na sequência da primeira revisão constitucional. A nossa ordem constitucional evoluiu assim de um modelo de fiscalização difuso de constitucionalidade, que sempre vigorou entre nós, desde 1911, até um modelo de fiscalização misto com o Tribunal Constitucional e consequente adoção de uma vertente de fiscalização concentrada. Portanto, isto era um aspecto que eu queria chamar a atenção. Quanto à fiscalização da constitucionalidade, todos os tribunais, de certa forma, são tribunais constitucionais. Por qualquer tribunal pode recusar a aplicação de uma norma com base na inconstitucionalidade e deve mesmo fazê-lo se achar que a norma é inconstitucional. Depois, por via de recurso, fiscalização concreta, pode chegar à última palavra do Tribunal Constitucional, isso na fiscalização concreta. E depois há a fiscalização abstrata, para além da fiscalização da constitucionalidade por omissão, mas há a fiscalização abstrata, que é muito importante, porque tem a fiscalização sucessiva para normas, regras, para diplomas que já estão em vigor, e tem a fiscalização preventiva, que normalmente, como sabem, é muito mediática. O que é a fiscalização preventiva? É aquela que se coloca ainda antes do diploma entrar em vigor. Portanto, o Presidente da República, quando vai promulgar um diploma e se tiver dúvidas sobre a constitucionalidade deste diploma, envia para o Tribunal Constitucional, e para nós é sempre uma questão complicada para os juízes do Tribunal Constitucional, porque temos apenas 25 dias para decidir, normalmente, questões bastante complexas. Só para dar exemplos, ainda recentemente tivemos a questão da lei dos sefarditas, dos judeus, dos descendentes de judeus sefarditas. Já tivemos 2 vezes em fiscalização preventiva a lei da eutanásia, enfim, e muitas outras questões que são questões muito complexas para prazos bastante curtos. E, portanto, a fiscalização preventiva normalmente é sempre muito mediática e também, claro, na fiscalização sucessiva isso também acontece muito. E eu tenho a impressão que este foi o último slide, acho que sim. Acho que foi mesmo o último slide, mas se quiserem, portanto, e fico à vossa disposição para alguma questão. Espero ter conseguido transmitir o essencial do que é a Constituição e, designadamente, na Constituição Portuguesa, procurando que fosse compreensível aquilo que me pareceu mais importante. Espero não ter sido muito maçador. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, e agora o Dr. João Correia. Eu só tenho que dar a palavra ao Dr. Queres falar daqui? Será suficiente isso aqui? Queres passar para aqui, João? É suficiente? Serei audível? Estão-me a ouvir bem? Talvez não. Consegue segurar? Eu posso segurar, vou tentar segurar. Agora já se ouve. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos vão para o professor Jorge Turgal, que teve esta iniciativa. Muito obrigado por esta iniciativa. E não posso deixar de cumprimentar, quero o professor Jorge Abrantes e a nossa provedora, porque são vários companheiros de vários percursos longos, muitos deles muito longos, mas de facto conhecemos há muito tempo, quer o Jorge Turgal no Liceu de Santarém,
quer o José João Abrantes, nas nossas lides profissionais de direito do trabalho, com grandes e comuns amigos e grandes e recíprocas batalhas em que temos intervindo. A primeiro tema, eu não vou, obviamente, criticar, talvez completando um pouco na visão praticista de um advogado, mas não praticão. Isto é, também tenho as minhas perspectivas teóricas, como é evidente, tanto mais que o José João Abrantes invocou a sua qualidade de juiz laborista, tivemos grandes amigos e grandes companheiros no direito do trabalho, entre os quais o professor Jorge Leite, que era o nosso grande companheiro do direito do trabalho. Mas não posso deixar de invocar que se o texto constitucional é um texto pactado, convencionado, a pergunta é quem é que o convencionou? Quem é que celebra acordos, como se diz agora, acordos com vista a homenagear, formalizar um texto constitucional? Quem é que interveio no texto constitucional? Imaginemos o texto de 76. O texto de 66 foi convencionado exclusivamente entre os partidos da Assembleia Constituinte, de 75, 76, ou, antes disso, houve um movimento social dinâmico, forte, violento no bom sentido da palavra, que proporcionou, justificou esse pacto que foi formalizado na Constituição de 76. Isto é, se nós celebramos um contrato, sabemos que quem é que a parte e a contraparte. Se uma Constituição é um pacto, e é um pacto, aquilo que há que apurar, e todos nós temos que pensar, é quem é que está por detrás desse pacto, o que é que se repercute naqueles que formalizam o pacto. Esse pacto é formalizado por alguém que não está no Parlamento, não está nas Assembleias Constituintes, não exerce poderes constituintes formais, mas de facto tem por detrás desses poderes constituintes, de revisão ou de originários, tem de facto uma pujança e uma força que vem do povo que está por detrás, ou vem das influências perversas que conseguem dar a volta ao povo, e o povo acaba por se virar contra si próprio, como acontece muitas vezes. Portanto, quanto a pactos, posso-vos dizer, por exemplo, no direito de trabalho, o direito de trabalho em si mesmo é um laboratório. E é um laboratório porque é em função das suas virtualidades, da sua riqueza formal, pode-se saber qual é o estado de uma nação, um termómetro. E posso até verificar convosco que ele tem sofrido ao longo de metade do século XIX e até do século XIX para cá, vicissitudes diversas, desde o ultraliberalismo da segunda metade do século XIX. Posso dizer até uma frase que é muito comum entre nós, juristas, é uma frase de um filósofo chamado Lacordaire, que diz: entre os fracos e os fortes é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. Ora bom, isto significa, não é qualquer lei que liberta, também há leis que oprimem, mas de facto, no liberalismo puro e duro, de facto era a lei que não existia, porque não havia direito do trabalho, não havia garantias formais do trabalhador, que de facto justificava esta frase desse filósofo, que era: entre o fraco e o forte é a liberdade que oprime. Mas o certo é que também neste século, já no século XX, nos anos 80 do século XX, nós verificávamos que houve uma fortíssima luta entre liberais e não liberais. Não se esqueçam do governo Thatcher, do governo de Reagan. E não posso também esquecer de uma frase que é dita por um jornalista, um dos grandes mestres mundiais do direito do trabalho, seguramente seguido por José João Abrantes, que é o professor Umberto Romagnoli, italiano, que, para contrariar as teses de Thatcher e dos ultraliberais, que os tínhamos em Portugal, grandes defensores do regresso do direito do trabalho ao direito civil, da igualdade das partes, esse professor disse uma frase que todos nós, os laboristas, citamos frequentemente. Estou-me a repetir, deliberadamente a repetir, que ele dizia que quem pensa que o direito de trabalho vai acabar, o direito de trabalho garantístico vai acabar, está enganado. Porque o direito de trabalho é como um boneco de corda que vai no tampo de uma mesa e quando chega ao bordo da mesa, quando se julga que vai cair, não, ele regressa à sua origem. Era esta a frase
temática do professor Humberto Ramanhol, que eu conheci muito bem, e tu também conheceste muito bem. Sim, sim. Aliás, havia grandes juristas. Bom, o direito de trabalho é, de facto, uma espécie, como disse há pouco, de termómetro, de verificação em que medida é que o trabalho em concreto, não é o direito de trabalho em abstrato, o trabalho em concreto é, de facto, uma emanação do próprio texto constitucional e, por sua vez, do pacto social que ele imprime, porque está por detrás, e das suas forças que estão por detrás do direito do trabalho. Portanto, esse pacto não é só um pacto formalizado na Constituição de 66, é também um pacto que resulta das normas infraconstitucionais, de um lado, e dos poderes relacionais que existem em cada momento da relação de trabalho. Gostava também de vos dizer que na Justiça, que é a minha área, na Justiça também se pergunta se há um pacto. E a resposta é: não há pacto algum. Se há alguma fase do direito constitucional, não estou a falar do Tribunal Constitucional para agredir aqui o Dr. José João Lourenço, que é o Presidente do Tribunal Constitucional. Estou dizendo na Justiça em geral, não estou a falar do Tribunal A, B ou C, do juiz X, Y ou Z, ou do Procurador. Não, estou a falar da Justiça em si mesmo, não há um pacto. Isto é, a Justiça vive atualmente desligada do nosso povo. Isto é, há um pacto no texto constitucional, não há um pacto na realidade. Vejamos o caso, e eu não tenho, provavelmente não sou advogado dele, vejamos o caso do atual, do nosso Primeiro-Ministro, que foi indiciado como tendo sido autor de um crime, até hoje não foi ouvido, até hoje não se sabe o que se passou, e de facto há aqui uma violenta agressão de direitos, liberdades e garantias. A pergunta é: onde é que está o pacto? Onde é que está esse pacto? Esse pacto impunha, se existisse, que o Sr. Procurador ou o Sr. Procurador-Geral chamasse o nosso Primeiro-Ministro, ou ex-Primeiro-Ministro, e dissesse: faça favor, devia dizer o que fez ou como fez, e portanto tinha que ser feito nem poucas horas, tanto mais que qualquer cidadão tem direito a essa garantia, mas um Primeiro-Ministro tem direito a mais garantias que um cidadão normal. Mas para vos dizer de facto que o liberalismo, voltando atrás, o liberalismo quer no direito de trabalho, quer, mas já agora aflorando outra questão relacionada com o direito de trabalho, hão de verificar que há camadas etárias no direito no trabalho. Os jovens trabalhadores vivem com os meios informáticos como um instrumento normal e imprescindível e quase exclusivo. A camada superior, dos 40 até aos 50, já aproveita-se desses instrumentos, computadores e telemóveis, como instrumento de trabalho normal, mas como instrumento do trabalho, não como elemento essencial da prestação do trabalho. E a minha geração, de facto, tem uma relação com os meios tecnológicos de alguma agressividade, de algum desprezo e de alguma utilidade, mesmo com alguma cara virada para o lado. Mas vamos servindo dos meios tecnológicos, mas com alguma resistência e com alguma incapacidade. O certo é que os meus netos já trabalham com os meios informáticos como se tivessem nascido, já como toda a gente diz, com um chip incorporado, porque trabalham com os instrumentos e todas as novas gerações de trabalhadores. Aquelas hoje têm 10, 15, 20 anos, essa geração, que é a geração Z, se não estou em erro, que é a geração Z, essa geração já só vai trabalhar com instrumentos de trabalho, o que provoca uma alteração radical no figurino do direito de trabalho. Isto é, se nós fizermos um corte vertical nas normas de direito de trabalho, devemos de verificar e concluir que tudo mudou, que tudo vai mudar e que, de facto, o direito de trabalho que nós conhecemos já não será provavelmente o direito de trabalho, mas houve um autor, que foi o Ministro das Finanças, que é em Portugal, fala mais não fala do emprego, mas fala do trabalho, fala dos direitos de autor como direitos conexos com o direito de trabalho. Nós, não sei se sabem, a larga maioria das descobertas e do registro das descobertas são oriundas do direito de trabalho. Uma larga maioria, 80%, são oriundas do direito de trabalho. Isto é, neste momento, há até circunstâncias novas que, por exemplo, as grandes empresas americanas não querem a flexibilidade do direito de trabalho. Não querem que haja nómadas laborais. Querem que os trabalhadores trabalhem só para eles. Isto é, há alguma inversão
enquanto os trabalhadores não queriam a flexibilidade, agora são alguns grandes empregadores que não querem a flexibilidade. Isto de facto é curioso porque o direito em si, esse tal pacto, hoje o nosso pacto permanece atual. Chamar a atenção para isto. Este pacto que a professora José João Branco acabou de aflorar no direito constitucional laboral, este pacto ainda é atual e há de ser atual por muitos anos, a não ser que de facto vinguem forças que são contra os trabalhadores. Eu advoguei ainda antes da Constituição de 66. Eu advoguei quando se podia despedir livremente, quando não havia direito a férias, quando as mulheres só trabalhavam se os maridos deixassem. Não sei se sabem que os maridos podiam entrar no lugar de trabalho da mulher e extinguir o contrato de trabalho da mulher. Tinham esse poder. As senhoras, as mulheres, não sabem o que devem ao 25 de abril. Muitas de vós, todas vós sabereis, mas nem toda a gente tem a consciência do património jurídico que veio do 25 de abril. E era por isso que eu vos queria chamar. Esse é um pacto. Esse pacto veio do movimento do 25 de abril e anterior à Constituição de 66. E talvez hoje alguém, eu não defendi, alguém hoje venha dizer mais tarde que ainda bem que cercaram os constituintes, ainda bem que o fizeram, porque empurraram a Constituição para a frente e não empurraram a Constituição para trás. Mas enfim, eu não fui adepto de cercar constituintes, mas é por isso que de facto o pacto foi resultado de, não foi propriamente uma intervenção, aliás brilhante, não foi só a intervenção brilhante dos constitucionalistas portugueses de 1975-76, mas de facto esse é que é o pacto. Portanto, nós temos de agradecer, para terminar, que ao professor José João Branco fazer esta limpeza, este discurso sobre o texto constitucional. Dizer que é uma aquisição histórica. E ele foi buscar a história do constitucionalismo de Weimar, por exemplo, que deu o pontapé no liberalismo, não é? Curiosamente vigorou, apesar de Hitler, durante alguns anos, a Constituição de Weimar, que criou, até criou uma coisa curiosa, que foi o poder do Presidente da República de então, ou seja, o poder moderador, que é foi copiado a nossa Constituição de 66, que copia o poder moderador do Presidente da República na Constituição de Weimar. É uma coisa curiosa, porque o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial, e há um poder moderador, que é o Presidente da República. Não se chamava assim, mas de facto foi o timbre da Constituição de Weimar que foi copiado pela Constituição de 76. Ora bom, para vos dizer de facto que esta história do constitucionalismo, esta aquisição histórica que o professor José João Branco nos trouxe aqui é fundamental para todos nós. E de facto há hoje algum abandono da riqueza, do património que resultou da Constituição de 76. Há algum abandono. E é com alguma apreensão que isso se vê, mas eu também estou em crer que as forças que defendem a Constituição de 66 têm mais força do que as forças que estão contra a Constituição de 66. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que agora há sempre um momento que podemos passar a nossa assistência depois destas duas brilhantes intervenções que se complementaram e que, enfim, não sei se por acaso ou não, nossa Ministra neste momento é especialista em Direito de Trabalho, mas nós estamos... Mas, enfim, se há alguma questão que queira ser posta, algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Eu cá por mim, sim. São 50 anos de liberdade. O que nós estamos a assistir, ou eu tenho assistido, que está a ser ameaçado. De que forma é que esta evolução possa ser travada ou não possa retroceder antes do 25 de Abril. Eu penso que essa é uma questão que dá para pensar. Era só, devolvia, se alguém quer dar algum contributo, não sei. Eu também subscrevo tudo o que disse o Sr. Dr. João Correia. Aliás, não foi por acaso que eu também comecei logo por dizer que
claro, tirando o direito público, porque esse por natureza está mais ligado depois aos poderes públicos, mas sem dúvida o direito do trabalho é o ramo do direito mais fortemente constitucionalizado. E aliás não é por acaso que quer os exemplos que eu procurei dar, quer depois o Dr. João Correia, demonstram essa íntima ligação, porque no fundo o valor essencial do direito do trabalho é a tal dignidade da pessoa humana, ali da pessoa humana que trabalha. E no fundo foi através dessa penetração do intervencionismo estadual que se revelou as debilidades do liberalismo. Ficava-se numas afirmações jurídico-formais que depois não tinham correspondência pela realidade, e falou, e o Dr. João Correia depois acrescentou, e muito bem, uma coisa que é importante, porque depois a história é como os alcatruzes da Nora, não é? Das voltas, e portanto aquilo que nós assistimos nos debates hoje, quer sobre a Constituição, quer sobre o direito do trabalho, que estão intimamente ligadas, de facto, às vezes a história avança e depois também regride, e enfim, eu há bocado falei, depois o Dr. João Correia já foi até mais longe, falei precisamente que o direito do trabalho começou por ser direito civil e, portanto, não era direito do trabalho, e levou àquilo que, no título famoso de um livro, A Incrível Miséria das Classes Trabalhadoras na Inglaterra, enfim, no caso concreto na Inglaterra, que era o país mais desenvolvido industrialmente, e foi contra essas situações que a própria luta e a organização dos trabalhadores levou ao nascimento, depois timidamente, enfim, do direito do trabalho, e depois o próprio surgir de partidos e de ideologias que vão defendendo aqueles que estavam a ser explorados, enfim, depois há toda uma evolução que nós conhecemos, que veio a desenvolver-se mais a partir da Constituição de Weimar, portanto, entre as guerras, e teve o tal apogeu. E depois não é por acaso que a partir de certa altura, e sobretudo quando as economias e as sociedades ocidentais entram numa situação de crise, a partir ali do final dos anos 70 e depois, sobretudo, a partir dos anos 80, já vários exemplos foram dados aqui pelo Dr. João Correia, não vou repetir, houve como que um refluxo, e então o que é que se passou nessa altura? Passou-se que, pretendendo dar sempre uma roupagem científica, né, que se veio dizer, a culpa disto tudo é do direito do trabalho, que é demasiado garantista, como se diz hoje, se calhar que a culpa é do direito do trabalho, a culpa é da Constituição, a culpa é disto, aquilo, a culpa é do outro, e tenta-se, no fundo, dar-nos costas largas, não é? A um direito do trabalho e a uma Constituição que defendem valores que são os valores de facto da liberdade e da democracia. Nós temos uma Constituição bastante progressiva. A nossa Constituição temos de nos orgulhar porque é uma das Constituições mais progressivas do mundo portanto, é um digno fruto da Revolução Democrática e Humanista do 25 de Abril. Aquela frase que o Dr. João Correia disse do Lacordaire, também já tinha citado aqui a frase da Anatole France, mas essa frase também é bem clara, não é? Entre o fraco e o forte é a lei que liberta e a liberdade que comprime. Cá está a liberdade, era o liberalismo. O liberalismo, de facto, ao não haver regras, é claro que a não existência de regras, designadamente no mundo do trabalho, favorece sempre, a desregulação favorece sempre o mais forte, porque aí ficamos ao abrigo apenas da lei da oferta e da procura, e por isso é que, mas no fundo, o Dr. João Correia terminou e eu também acompanho. Temos que deixar sempre uma palavra de esperança, não é? Uma palavra de esperança, confiar que a história está no sentido do progresso e não do retrocesso, porque de facto o Dr. João Correia referiu um aspecto que é importante, porque às vezes isto são debates, nós estamos habituados, nós temos pensamentos muito semelhantes em quase tudo sobre as questões tantas vezes discutimos por esses nossos queridos amigos, alguns dos quais já partiram, e em debates, e não é por acaso que, até por causa de estar em causa uma relação que é uma relação diferente das outras, na relação de troca, que é o contrato de trabalho, nós não estamos perante duas prestações patrimoniais, não é? Não é uma compra e venda, nós estamos de um lado alguém que paga um salário, mas do outro lado temos uma pessoa que dá a sua própria personalidade, o seu trabalho, e portanto há
há uma envolvência pessoal, subjetiva. E, portanto, nesse aspecto, muitas vezes temos discutido isto, quando às vezes apresentam certas coisas com grandes roupagens da desregulação, e isso, no fundo, o que se passa é um retrocesso para o século XIX, não é o avanço para o século XXI, mas é o retrocesso. É um bocadinho sempre a questão de nós termos presentes que aquela ideia também do Estado, dos poderes públicos, serem aliados da pessoa humana, não inimigos da pessoa humana, mas aliados da pessoa humana. E essa é toda a história do Estado Social, desde que efetivamente foram surgidas as primeiras leis sociais, na altura chamada legislação operária, não é? Portugal, a pouco e pouco, timidamente, e depois hoje temos um quadro que os defender e que está de acordo com a Constituição e que está constitucionalizado. Está constitucionalizado, portanto, como disse, portanto, a nível do direito do trabalho, há ali os princípios fundamentais estão seguros na própria Constituição, portanto, estão ao mais alto nível do ordenamento jurídico. E, portanto, eu acho que isso é importante ter presente e que tenhamos consciência de que defender a Constituição é defender o 25 de Abril, porque a Constituição é um fruto do 25 de Abril, que celebramos 50 anos e queremos que venham mais 50 de Abril, não é? Do 25 de Abril, não é? E mais 50 e por aí fora sempre, não é? Pronto. Eu penso que o professor Jorge Trugal ia falar de tira. Continue a falar. Bem, se mais ninguém quer intervir, os colegas, eu penso que... Como? Faz favor. Boa tarde. Eu chamo Margarida Grilo, tinha 8 anos quando se deu o 25 de Abril, morava numa rua transversal à Avenida da República e fiquei muito pasmada com os chaimites a passarem na Avenida da República. Lembro-me de não poder ir a Espanha, a minha mãe não poder ir a Espanha sem a autorização do meu pai, e queria muito, muito, muito agradecer esta partilha, que foi uma partilha descritiva, mas para mim, como cidadã, altamente reflexiva. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Sra. Doutora Branda. Obrigada, Sr. Professor Jorge Trugal, a quem felicitamos por esta iniciativa e por nos permitir estar aqui hoje a ouvir o que ouvimos, quer do Sr. Professor João Abrantes, quer do Sr. Dr. João Correia. Sra. Provedora, obrigada também por enquadrar tudo isto. E dizer apenas que eu sou jurista, sou da Escola de Coimbra, Sr. Professor, tive o professor Canutilho como professor de Direito Constitucional, e que foi a disciplina, a cadeira que mais gostei no curso todo. Hoje, nesta casa em que estamos todos, temos o privilégio de estar a construir uma resposta da Santa Casa focada na empregabilidade de pessoas com deficiência, e quando abordamos as entidades empregadoras e os nossos parceiros, dizemos que, parafraseando também um bocadinho, citando a nossa provedora, sempre que se refere a este projeto, este não é um projeto de coitadinhos, não é um projeto assistencialista, é um projeto que visa contribuir para a consagração de princípios constitucionais dos direitos das pessoas. E por isso, a apresentação que fez, Sr. Professor, nós vamos levá-la também para a nossa equipa. Hoje fizemos aqui um pequeno teste estávamos aqui a ver como falar de Abril na nossa equipa, e fazendo algumas perguntas, temos colegas muito novos, e surpreendentemente, perguntando quem era Salgueiro Maia, ficámos aqui um bocadinho a achar que toda a gente sabia. Não é de facto o caso, e isso é que é assustador. Por isso, Dr. João Correia, quando dizia... Não é Teresa Requeijo. Quando dizia... Veja. A quem já passo, quero-lhe fazer uma pergunta, Sr. Professor, quero fazer uma pergunta. Prepare-se. Por isso, quando o Dr. João Correia dizia há pouco, e o professor João Abrantes também, que aqui nesta sala toda a gente com certeza está aqui para defender Abril e defender os princípios que esta nossa Constituição consagra. Mas
o desconhecimento da Constituição e por isso, professor Turgal, leve esta sessão para dentro das suas aulas, porque só conhecendo a Constituição, só conhecendo os princípios que ela defende e consagra, é possível defendê-la e perpetuá-la. Obrigada pelo vosso tempo. Agora ela vai fazer uma pergunta. Teresa, peço desculpa. Eu estava a perguntar porque já não nos víamos há muito tempo. É verdade, muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, a conferência e a utilidade que ela tem, mas o que eu queria mesmo dizer é que eu hoje de manhã estava a ouvir a rádio e achei curioso isto e queria o vosso comentário com os problemas identificados que temos na saúde e estando no lugar onde estamos. Pareceu-me ouvir, espero não estar a dizer uma coisa errada, que a Ordem dos Enfermeiros, uma organização natureza cooperativa, acho que não estou a dizer uma coisa disparatada, reivindica convenções coletivas de trabalho que se estendam ao público e ao privado. Era este que eu agradecia de comentar. Então, um dos dois quer comentar. A questão é a Ordem dos Enfermeiros reivindica que haja convenção de trabalho com o patronato público e com o patronato privado. Portanto, eu também vi a notícia e fiquei sem a perceber. Ou seja, se querem a mesma convenção, se querem convenções distintas, o que é que se passa? De qualquer modo, isso é bem uma prova de que a conflituosidade social é um fator de progresso da sociedade, penso eu. Bem, eu queria agradecer, não é? E queria terminar dizendo que já agora eu fui toda a vida professor de saúde pública e não há saúde sem direitos. Não há saúde sem direitos sociais. Não há direito de saúde sem justiça e sem que a miséria e a pobreza não existem. Portanto, a ligação entre a saúde e a lei é essencial. O Estado onde não há direitos individuais, onde não há o respeito da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é um Estado onde, de facto, a saúde da sociedade não evolui. E os indicadores de saúde são claríssimos ao longo dos anos. E o facto, talvez, o exemplo mais simples e evidente disto, se olharmos, por exemplo, para dois países colonizados por Portugal, a Guiné-Bissau e Cabo Verde, que são países que tiveram a sua independência na mesma altura, numa lógica política semelhante, marxista-leninista, governo centralista, o mesmo partido político até certa altura, com evoluir 25 anos depois, as diferenças são cruciais no evidenciar daquilo que é uma sociedade que evoluiu de uma forma democrática, com direitos, a sociedade cabo-verdiana, e numa que não tem direitos, não é um Estado, nunca conseguiu afirmar-se como um Estado. A mortalidade, a esperança de vida média em Cabo Verde não chega, na Guiné-Bissau não chega aos 50 anos, em Cabo Verde tem uma esperança de vida média superior à do Brasil, que é suposto ser um país rico e desenvolvido. A mortalidade infantil. Está bem. Muito obrigado. A mortalidade infantil na Guiné-Bissau é cerca de 5 a 6 vezes superior à mortalidade infantil de Cabo Verde. Em Cabo Verde, todas as crianças fazem a escolaridade básica. Na Guiné-Bissau, menos de 50% das crianças concluem 4 anos de escolaridade. E, portanto, uma sociedade, para ser uma sociedade verdadeira, democrática, evoluir e ter saúde, tem que ter uma lei fundamental que seja aplicada e que reflita os princípios que aqui falamos. Doutora Catarina, também quer dizer algo? Faz favor. Eu ia a seguir e ia acabar a reunião, mas temos todo o gosto. É um bocadinho o âmbito do cerne da discussão. É tão importante a nossa Constituição que já em 76 tínhamos um artigo específico, o artigo 64, que previa precisamente a proteção da saúde, não é? Precisamente integrado como um dos direitos fundamentais. Portanto, a nossa querida saúde, no seu artigo 64, já estava lá com alguma proteção. Muito obrigado. Bem, se não há mais intervenções, mais uma vez,
professor José João Abrantes, Dr. João Correia, Sra. Professora. Muito obrigado por terem vindo. Acho que correu bem.